Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, boa noite, família Bandeirantes, boa noite para você que nos escuta na intimidade do rádio, ou bom dia, boa tarde para quem nos escuta e nos vê pela internet. Inclusive, nós estamos gravando o programa de dia. Bom, nós vamos falar sobre o pós-eleição, um prato cheio para um balanço. Muita coisa veio das urnas diferente do esperado, ao menos diferente do que diziam as pesquisas. Então, claro que nós vamos comentar o jogo jogado, sem querer julgar isso e aquilo, mas procurando decifrar as lições de mais uma eleição. Por que eu digo isso? Porque nós não pretendemos aqui ser os donos da verdade, né? Porque eu fiz essa ressalva. Vamos comentar o jogo depois do apito final, que ele fica um pouco mais fácil de ser comentado. Mas é, sem dúvida, necessário analisar os fatos ocorridos e aprender com tudo isso. A terceira via que não aconteceu, a polarização que desceu, o problema das pesquisas, a subestimação, mais uma vez, do eleitorado conservador, o papel das redes sociais, os programas de rádio e TV, a importância do posicionamento por aí afora. Um pouco também, claro, de segundo turno. Eu recebo no programa mais que 2 colegas da comunicação política, também 2 amigos de caminhada e colegas da Critério, 2 jornalistas com vasta experiência em opinião pública. Soraya Hanna, sócia-diretora da Critério, resultado em opinião pública, que já participou da gestão de comunicação de 4 governos estaduais e também na Assembleia Legislativa. Ela ainda comandou a assessoria de comunicação do Banrisul. Também já atuou em diversas campanhas eleitorais. Hoje comanda o atendimento de diversas empresas e instituições pela Critério. O Juliano Tadeu, executivo de comunicação política da Critério, jornalista e publicitário, também já atuou em diversas campanhas eleitorais, estamos os 3 ficando velhos nesse assunto. Foi secretário municipal de comunicação de Porto Alegre, conhece muito de comunicação digital, inclusive foi diretor de comunicação digital do governo do estado. Meus caros, Soraya, primeiro, bom dia, boa noite, tudo bem contigo? Bom dia, boa noite, uma alegria estar aqui no programa, conversando com irmãos de caminhada e com pessoas que a gente conversa muito, é o nosso dia a dia discutir política, porque a gente acredita na política, a gente acredita que ela pode transformar realidades e é um prazer estar aqui com vocês, contigo, Kleber, e com o querido Juliano. Tudo bem, Juliano, contigo? Tudo jóia, Kleber, também para mim é um prazer estar aqui com a Soraya, contigo. A gente costuma dizer que política, para nós, não é um negócio, né? Política é a vida, está no nosso DNA, está na nossa atividade, está na nossa trajetória. Então, é um prazer aqui estar falando sobre isso nesse dia com vocês. É aquela história que a gente sempre diz, né? Gostar de política, em última análise, é gostar de gente. A gente gosta de gente e logo gosta de política também. Vamos começar, amigos, fazendo uma abordagem geral, assim, talvez o principal tema no contexto seja a repetição da força da polarização, que muitos diziam, se esgotou, não queremos mais, terceira via, que nada, 95% da população polarizaram já no primeiro turno, né, Soraya? Exatamente, Kleber, a gente conversou muito sobre isso aqui, e chegou a uma conclusão de que aquela história de que o povo não quer mais saber da polarização, que a polarização é uma coisa ruim, não é a verdade, porque a polarização não é radicalização, é colocar polos, é entender a política com seus modelos, né? E o que aconteceu também, que eu vejo assim muito fortemente, que a polarização foi uma estratégia muito bem montada pelo Bolsonaro e pela direita brasileira, né? Quando o centro se esquivava, jogava um pouco essa linha de, olha, isso aí não vai dar em nada, o povo não quer mais briga. Não é briga, é discutir de peito aberto os assuntos, é mexer nas feridas mais profundas, e eu quero aqui parafrasear o meu querido amigo Kleber Benvenu, que sempre fala do Brasil profundo. Afinal, qual é esse Brasil profundo? Pois é nesse Brasil profundo que as elites intelectuais
que grande parte da mídia, inclusive os institutos de pesquisa, que a gente vai falar daqui a pouco, ignoraram, e as pessoas querem, sim, ter lado, ter posição, e a polarização é um pouco disso. É isso, né, Juliano? O posicionamento, de novo, mostrou ter uma força muito importante numa campanha eleitoral. Sem dúvida, a polarização está expressa nos números nacionais, né? Aí quase, como o Kleber disse, quase 95%, 92% dos eleitores escolheram dois caminhos, né? Então, aquela dúvida também de muitos analistas políticos se essa polarização nacional desceria para as eleições estaduais, também foi o que a gente viu. Só eu queria fazer um ponto que para mim é fundamental nessa questão da polarização, que é um contraponto, na verdade, àquela lógica de demonização da polarização. Né, se passou décadas exigindo, nos meios de comunicação, que as pessoas tomassem posição, que as pessoas se apropriassem da política, que viessem para o debate político. E aí, quando vieram, a gente rechaça. Né? Então, eu entendo que o processo da polarização é altamente natural e altamente salutar para o processo democrático. Né? Não vamos querer nós dizer como as pessoas devem fazer a sua participação política. Né? Eu acho que é um erro que ocorreu. As análises também sobre a polarização caíram por terra nesse domingo, né? Todo mundo pregando que a gente teria uma verdadeira guerra campal no Brasil inteiro, uma guerra civil, que as pessoas iriam armadas, que seria uma onda de violência, e o que se viu foi uma eleição ordeira, pacífica, com cada um manifestando sua posição, sua ideia, sua ideologia, sua cosmovisão, de uma maneira absolutamente ordeira. Né? Então, acho que a polarização, ela tem excetuando as radicalizações, ela tem um processo altamente positivo para a democracia brasileira, e o que a gente viu é que ninguém teve a capacidade, a competência de criar uma agenda de terceira via ou de outro polo que fizesse sentido para o cidadão. Essa é a realidade, né? A polarização não é uma imposição partidária, é um movimento social que conecta com agendas, e ninguém teve essa capacidade. Eu costumo dizer que estranha seria a democracia em que não tivesse polarização. E polarização justamente é da democracia, né? Então, no mundo todo tem polarização. Mas e aí, hein, Soraya? E as pesquisas? Tu já falaste isso en passant, né? E eu vi tu escrever esses dias, né? Não se pressupõe má fé, mas é um assunto que tem que ser melhor discutido, até para a preservação das excelentes empresas e profissionais da área, né? Alguma coisa deu errado que não conseguiu detectar esses movimentos aqui no Rio Grande do Sul, senador errado em quase todos os estados, governador também, né? Eu realmente reafirmo o que eu tenho falado, Kleber, que eu não acredito em má fé, até porque isso é uma questão também de credibilidade, de reputação dos próprios institutos. Eu acho que realmente precisa se revisar a sua metodologia, as ponderações que se faz. Às vezes a gente de longe parece que pensa que os institutos só fazem pesquisas nos grandes centros urbanos. Dá essa impressão, até pelos números que foram efetivados nas urnas, né? Mas o que a gente também tem que entender, que pesquisa é uma fotografia do momento. E aí está a questão também, porque com o advento das redes sociais, os movimentos são muito, as ondas não são mais ondas, são verdadeiros tsunamis. E aí, quando o tsunami chega, ele simplesmente vem e fica. Então, é uma situação que também tem isso. E, além disso, eu reforço o que eu havia comentado antes, dessa falta de leitura desse Brasilzão, assim, mais profundo, como tu sempre fala, do cidadão comum, do cidadão simples que leva a sua vida do cotidiano e que quer uma pauta que ele entenda, que ele compreenda, que faça diferença na sua vida. O gás diminuiu o preço, eu posso abastecer agora, eu vou ter aquele programa do ProUni lá da época do Lula, ou eu vou ter isso ou aquilo, independente dos candidatos, as pessoas elas querem entender do que esse assunto faz a diferença na sua vida, e quais são as pautas morais, enfim, mas a situação a sensação que a gente tem é que os institutos não estão conseguindo detectar esse Brasilzão aí, nesses cantões, nessas nossas querências aí afora, e também
a onda das coisas quando acontecem pelas redes sociais são muito rápidas. Pois é, Juliana, e para agregar na tua avaliação sobre pesquisas, também a grande diferença, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dos resultados do Lula nas grandes cidades para o interior e o Bolsonaro muito mais forte no interior, né? A gente teve em todo o Brasil, óbvio que erros em pesquisa sempre ocorreram, né, e vão ocorrer, né, ao longo da história a gente vivenciou isso. O que ocorreu agora foi um fenômeno com grandes variações, às vezes acima de 15%, e sempre conectadas a uma não detecção de um determinado público, né, então dá uma ideia, e aí se serve para todo tipo de narrativa, mas dá uma ideia de que os institutos não conseguiram mapear, como a Soraya falou, um público específico. E esse público se manifestou nas urnas a favor do presidente Bolsonaro e de seus correligionários. Então, a gente tem aqui um gap que precisa ser tratado, que não foi explicado. A gente ouviu ao longo da semana entrevistas dos institutos e eles não foram capazes de identificar o próprio erro nesse sentido. Também reputo que não tem nenhum problema não vejo uma intencionalidade ou um viés ideológico nisso, porque as próprias pesquisas internas dos partidos erraram. Né, nós mesmos aqui acompanhamos algumas delas, e elas estavam errando também nas pesquisas internas, que não são divulgadas e que são só instrumentos para a tomada de decisão das campanhas, né? Então, tem aí uma questão metodológica, tem uma questão técnica que precisa ser verificada, e traz na carona e nessa esteira uma discussão, e aí, que é mais de reforma política mesmo, sobre a necessidade, ou se é positivo, seguir divulgando e publicando pesquisas de opinião. Eu tenho uma posição minha pessoal histórica, de que eu acho que a gente não agrega no processo democrático a publicação de pesquisas, interfere no sentimento do eleitor, pelo menos, e como a gente está vendo, às vezes com dados que nem sempre retratam a realidade. Então, também é uma discussão que a próxima legislatura vai ter que se debruçar. E esse eleitor aí, né, Soraya, do qual a gente está falando, né, o eleitor de esquerda era sempre muito conhecido e detectável, por isso que nós continuamos estudando desde 2018 esse outro fenômeno. Quanto tempo nesses 4 anos aí eu vi gente dizendo assim, direita e esquerda não existe, é uma frasezinha tão bonitinha, né? Aí veio o eleitor e elegeu um congresso fortemente direitista e conservador. Foi esse o resultado, né, Soraya? O congresso formou esse bloco. Não dá para negar a realidade, né? Exatamente. Tem uma situação assim que a gente conversou com muitos institutos de pesquisa, com várias matizes políticas, a gente conversa com todos os candidatos, deputados, enfim, e muita gente achava assim, não, aquele fenômeno que aconteceu em 2018, o fenômeno bolsonarista, não vai voltar a ocorrer. E não vai ter aquele monte de deputado, não vão carregar, o Bolsonaro não vai carregar isso, vai ser um modelo diferente, o centro vai crescer de novo, vai recompor, e foi exatamente o contrário. A direita cresceu, e cresceu porque eu continuo com essa tese, que o reforço dessa polarização, aí é a estratégia da direita foi bem montada. Nós não tínhamos uma direita consolidada até 2018 no Brasil, e ela conseguiu, sim, ao longo desses 4 anos, brigando ou não, radicalizando ou não, mas conseguiu o seu espaço, e conseguiu se comunicar com o eleitor. Muitos vão dizer, conseguiram, mas porque era muita gente que teve emenda, que conversou a realidade local, conseguiu verba lá para a estrada, para o hospital. Sim, aconteceu isso também, mas não foi só isso. A gente está com os olhos vendados, sabe? A gente fica pensando que esse discurso que sai em tudo que é lugar é o certo ou o errado, parece que as pessoas estão em caixinhas, ou é fascista, ou é comunista, e é uma outra realidade, e que as pessoas parece que não querem encarar. O Brasil hoje... A sociedade se resolveu, né? Exato, a sociedade se resolveu, e o Brasil hoje é, sim, o retrato da Câmara é o retrato do Brasil, é a representatividade do Brasil. Por isso, eu digo mais, que mesmo Lula tendo uma vantagem competitiva de números, né, faltou só 1,8 milhão de votos para vencer no primeiro turno, ele terá uma dificuldade maior. Não só agora na eleição, né, porque todo esse núcleo vai se balançar, mas também, em caso de vitória,
uma discussão que ele vai ter um equilíbrio de forças que vai ter que se remodelar e buscar essa aproximação. Juliano, a gente fala sempre, né, nesse contexto da importância do posicionamento, né? Claro que teve muitos deputados que se elegeram sem posicionamento, quase, né, os ensaboadinhos, digamos assim, alguns pela força da estrutura, né, bilhões de emenda e tal, mas agora partidos como o Novo, o MDB, o PSDB, né, diminuíram bastante. É um sinal sobre a questão do posicionamento, né? Sem dúvida, e está muito conectado com algo que a Soraya falou, de que aquele fenômeno de 2018 não foi um fenômeno eleitoral, como alguns quiseram crer, né? Ele foi um fenômeno social, né? Não foi uma tendência de voto somente, foi uma tendência de movimento social, que muitos não leram até hoje, né? E esses partidos que tu citaste não conseguiram compreender esse movimento do eleitorado. Até vou dar um número de pesquisa, embora hoje falar em pesquisa sempre gere dúvidas, né? Mas a autodeclaração do eleitor hoje a última IPEC, que fez esse levantamento, fez 35% de direita, autodeclarado, e 26% de esquerda. Ou seja, aquele receio que as pessoas tinham em falar em ser de direita e conservador sumiu. Há pouco tempo atrás, os expoentes da direita brasileira eram Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Geraldo Alckmin. Casualmente, os três hoje aliados num campo de esquerda. Então, esse fenômeno do Bolsonaro, ele pegou a fronteira ideológica da direita e arrastou, né, jogou para um outro lado, aí como diria o Olavo de Carvalho, e bugou esses partidos, né, que se viram numa crise de identidade tremenda. E é maior que o próprio Bolsonaro, porque, como disse a Soraya, mesmo se ele não ganhar, isso vai ficar, né? Muito maior que o Bolsonaro. É um fenômeno social que encontrou nele as respostas para aquele momento, né? Mas a eleição do parlamento nesse perfil mostrou que a gente tem um movimento contínuo e que vai ter uma perenidade por um bom tempo ainda, mesmo que as alternâncias no poder ocorram. E só para colocar uma questão, Kleber, em linha com o que vocês estão colocando agora, eu não gosto muito desses rótulos, assim, bolsonarismo, é muito maior do que isso, como o próprio Juliano colocou, não é bolsonarismo, é uma mudança realmente de fundo social, que as pessoas estão se posicionando e que vai para além de Bolsonaro. A tradução disso é politização dos eleitores. Havia uma esquerda já politizada, e agora há uma direita politizada também. Bom dia, esta é a realidade, né? Que muitos não estão querendo entender, é politizada, que se informa pelas redes sociais, sim, e qual é o problema, né? Então, acho que a gente fez um bom outro olhar sobre esse assunto, e aí eu queria descer um pouquinho agora para as operacionalidades disso tudo que a gente acompanha também. Por exemplo, Soraya, eu começo contigo, falar agora sobre campanha política mesmo. Talvez tudo isso levou com que a emoção, aquela emoção que mobilizava campanhas políticas, propagandas políticas, já também um clipezinho muito bem feito pode não mobilizar mais como mobilizava uma vez, né? Isso é pura verdade. A gente viu muito, né? Campanhas lindíssimas, bem produzidas, com emoção, de se arrepiar, que não levaram resultados positivos. Quer dizer, as pessoas mudaram, sabe? As antigas eleições, as eleições anteriores, a gente via esse investimento muito grande, sabe? Eram todos atores. A gente até pensava assim, mas quem é, né? Parece um ator. Isso não está pegando, as pessoas querem um pouco de essência, verdade, aquela tosquice que era meio dito, mas que coisa tosca, grosseira, que propaganda feia, tá em cromo, não tem cromo, todo mundo rindo, falando, ganhar a eleição, né? Então, tem um negócio muito estranho aí, que aquela emoção toda de chorar não está arrepiando o povo. O povo quer essência, quer verdade, quer um pouco do que faz a vida dele bater, e olhar para a política também, né? Política. Quer discutir política, quer discutir assuntos olho no olho. Eu até vou dar uma dica aqui para os candidatos que continuam, né? Vocês vão fazer sua caminhada, não fiquem olhando só para as câmeras, bonito, ou isso e aquilo. Converse com as pessoas, porque a gente que está olhando aqui no outro lado, a gente vê verdade nisso. Quando ele está dando atenção para a tiazinha ali, para o tiozinho, conversando, isso tudo poderá fazer a diferença final.
Juliano, queria te ouvir sobre o tempo de campanha e o volume de informações e a administração disso tudo na cabeça do eleitor. Kleber. Só queria voltar só um pontinho nessa questão das redes sociais, porque também mudou o jeito que o eleitor se informa sobre política e eleição, né? Há um tempo atrás, o único espaço que ele tinha para ter contato com o conteúdo dos candidatos eram os eventos de rua ou o horário eleitoral, né? Hoje, autodeclarado também em pesquisas, a fonte de informação prioritária do eleitor hoje é rede social, e, em segundo lugar, os meios online. Ou seja, a informação está toda ali, e a formação da decisão também ocorre ali, muitas vezes na reta final, né? Então, esse é um ponto que vale muito a gente tratar, porque é importante. Sobre o tempo de campanha, a reforma política que se fez, que se encurtou para 45 dias o período de campanha, teve uma questão salutar, que foi uma equalização de custos e de tempo, e de todos os recursos que envolve uma campanha, que são onerosos, pesados, né? A máquina partidária se mover é importante ter essa equalização, mas ela trouxe um problema grave. Por exemplo, nessa eleição, nós tivemos 5 cargos em disputa. É tempo que não tem como o eleitor parar para analisar qual deputado federal eu quero, qual deputado estadual, que senador, que governador, que presidente. É muita agenda para pouco tempo de debate, para pouco tempo de tomada de conhecimento, né? E o resultado disso foi que nas vésperas, sexta-feira, antes da eleição, na eleição de Senado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quase 50% dos eleitores espontaneamente não tinham candidato, né? Então, são eleições que ficam sem o pleno debate, e que a decisão depois ocorre, óbvio, de forma soberana, mas sem a devida forma de informação, que seria o ideal, a gente ter um tempinho maior para poder fazer essa discussão. Então, esse é um tema que eu acho que também numa reforma política seguinte deve ser pauta mesmo, para a gente poder ter uma discussão maior sobre os cargos e projetos. Agora, começando a nos encaminhar para o encerramento, vamos falar um pouco de segundo turno nacional, né? Nós teremos aí o enfrentamento de 2 grandes líderes de massa, né? Cada um no seu campo, cada um com uma trajetória, mas ambos despertando muitas alavancas emocionais no povo, né? Os 2 conversam com o povo, 2 dos maiores líderes dos últimos tempos. Será um embate, Soraya, no mínimo interessantíssimo de acompanhar em termos assim de comunicação política, de estratégia, de política, já está acontecendo, né? Qual é a tua projeção aí? Com certeza, vai ser um belo embate. E eu acho que nesse período agora, essa semana, onde cada um dos lados aí está recebendo seus apoios, né? Apoios importantes, Bolsonaro aí com Minas, né? O governador de Minas eleito no primeiro turno, com o governador do Rio de Janeiro, o Lula com a Simone Tebet, com o Ciro Gomes, né? Tem muito campeão de votos junto com o Lula também, tem os senadores lá do Bolsonaro, mas, enfim, não é só cacique que faz a eleição, se enganam. Às vezes a gente diz o seguinte, não, mas é que tem maior número de prefeitos, vai eleger, não quer dizer nada, né? É importante, são sinalizações importantes, mas há uma mobilização que as pessoas vão tomar o seu partido, né? E eu acho que nesse período, eu tenho quase convicção que o programa eleitoral, quando começar, as estratégias serão recalibradas, né? Ou voltando um pouco mais para o centro, tentando sanar o que não foi colocado. No caso do Lula, ele precisa explicar essa questão da corrupção. O debate foi muito ruim para o Lula, o debate da Globo, né? Como é que ele explica isso para o eleitor? O Bolsonaro vai ter que conversar um pouco com as pessoas que ele não conversava, que existe a história da alta empatia para o presidente. Eu já estou vendo pelas entrevistas que até ele está moderando isso um pouco nessa última semana. Então, eu acho que os 2 vão dar uma recalibrada. E é uma eleição muito difícil de dizer quem vai ganhar. Os 2 têm amplas chances, faltou 1,8 milhão de votos para o Lula, mas o Bolsonaro, em segundo, teve um gostinho de vitória, porque todas as pesquisas indicavam que ele perderia no primeiro turno ou ficaria bem distante. Então, será uma grande eleição e que vença o Brasil, né? A gente espera que o povo tome a sua decisão de forma respeitosa, democrática, cada um entendendo, mas se posicionando. Acho que não tem essa conversa mole de não tem que ter lado, polarização. Deixa que as pessoas pensem o que querem, né? Discutam. Isso que é bonito da democracia.
Juliano, para fechar aí a tua avaliação sobre esse segundo turno. Pois é, a gente tem eu analisando essa semana, eu acho que, obviamente, matematicamente, é a vantagem do Lula, né? Terminou na frente, com um contingente interessante de votos de vantagem, mas eu acho que tem uma mobilização emocional favorável ao Bolsonaro, né? Eu acho que aquela reversão de expectativa de vitória no primeiro turno do Lula criou uma onda de apoios mais orgânicos, mais enraizados. A gente vê que o Lula, logicamente, até por uma adesão ideológica, buscou os candidatos, os players da eleição presidencial. O Bolsonaro, por outro lado, buscou players das eleições estaduais, né? E isso cria um lastro diferente. Por exemplo, a gente não sabe que um apoio do Zema, que inclusive em Minas Gerais fez mais voto que o Lula, né? O governador fez mais voto que o presidente em Minas Gerais. Então, a gente não sabe até que ponto esses apoios vão poder mexer no eleitor. E aí o eleitor não se comporta da maneira como a gente acha, né? Muitas vezes linearmente. Ou, é um voto cristalizado, votou aqui, não pode mudar. Não, tem uma mobilidade, que não é, obviamente, majoritária, mas existe uma mobilidade que, numa eleição justíssima como essa, pode sim trazer alguma surpresa. Então, acho que tem um jogo aberto aí, vai ser uma eleição disputadíssima, a gente vai ter o envolvimento das lideranças locais e regionais muito forte, e ver o que vai dar. E como eu disse a Soraya, que vença o Brasil, né? Acho que é o que todo mundo quer, é que o Brasil saia fortalecido desse processo. Queridos, é isso então? Aqui a gente fala de política, assim, qual é o problema, né? Obrigado pela participação, pela contribuição de vocês dois. A gente que agradece, Kleber, foi um prazer. Uma alegria estar com vocês aí. Um abraço para todo mundo. Muito bom. Soraya Hanna e Juliano Tadeu, nossos convidados de hoje. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.